Fala, gurizada! Estamos começando mais um episódio do nosso InterpretaCast e hoje nós vamos falar como é que eu sei qual profissão que eu quero seguir. Eu não sei você que está assistindo, mas nós estamos num podcast sobre Enem e vestibulares e talvez você já tenha certeza do que você quer para sua vida. E se você já tem certeza do que quer, saiba que todos nós invejamos você, porque eu ainda não tenho certeza do que eu quero para minha vida. E eu conheço várias outras pessoas que não têm certeza do que querem para a vida. E a gente não pode alimentar essa expectativa de que a vida precisa ser decidida com 16, 17 ou 18 anos, porque simplesmente não é assim que o mundo funciona. E aí eu imaginei que se eu fosse tentar convencer você sozinho disso, não seria o suficiente. Então eu trouxe dois convidados que vão me ajudar agora a comprovar essa ideia. Eles vão contar um pouquinho da história deles, sobre como é que eles chegaram à conclusão da profissão que eles estão seguindo hoje, que almejam seguir. Óbvio que eu vou aproveitar para contar um pouquinho também. Então estou aqui com eles, Dudu e o Will. Você que está assistindo, que já é desse mundo de pré-vestibular, deve conhecer o professor Eduardo, o professor Dudu de Geografia, fantástico, meu colega, trabalhamos juntos. E ao lado dele nós temos o Will, que é nada mais, nada menos, além de um currículo fantástico e gigantesco, você vai ficar impressionado de descobrir agora, o pai do Psi. Então vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do criador do nosso mascote fantástico, o homem que deu vida ao mascote mais fofo e furioso da internet, Dudu e Will. Sejam bem-vindos. Valeu. E aí, gente, tudo bom? E aí, gente, eu vou começar com a minha apresentação de sempre. Apresente. Oi, tudo bem? Tudo certinho contigo? Eu não tenho uma apresentação. Esse é o clichê? Tu não tem? Não tenho, tem que criar uma. Sabe que agora eu vou começar falando sobre isso? A primeira vez que eu fui dar aula online, os caras chegaram assim, tá, e qual que é o teu bordão? E eu disse, caraca, não tenho bordão, cara. Não, tu tem que criar um bordão, hein? Tu tem que começar a aula de um jeito. E aí eu olhei e disse assim, fala, gurizada. E virou. E saiu, porque eu sou gaúcho, então saiu o gurizada e foi. Mas como assim tu tem que ter um bordão pra dar aula na internet? Não tenho. E eu também, foi uma coisa meio, oi, tudo bem, tudo certinho contigo, e ficou, de repente... Virou bordão. Aí quando eu não falava, os alunos, tá, professor, não começou, deu, tá, daí. Mas é que o bordão tem que ser natural, né? É. Bordão fake não Se dá. fazer um bordão ensaiado, não... É que nem meme, se tu fabricar um meme, não vai Parece sair. a Praça Nossa. Que nem, eu virei a mamãe Lauro. Um dia que eu descobri da mamãe Cara, Lauro, eu chorava. Vou aproveitar. O bom do podcast é que a gente começa de um assunto e vira 12, né? Eu comecei o Mamãe Lauro no meio de um surto de raiva na aula, que ficou muito estressado Ele no aula. sai do corpo, assim, na aula. Enlouqueço com os alunos. Eu brigo com a câmera, assim, como se eles estivessem ali. E aí eu vi que eu tinha pegado pesado demais. Eu digo, cara, não, assim, ó, eu tô xingando, mas é pro bem de vocês. Que nem mãe. Mãe fala essas coisas, mas ela quer o bem de vocês. E dali virou Mamãe Laura e os caras enlouqueceram. Muita loucura. É tipo uma Dona Hermínia... E é mais ou menos isso. É tipo a Dona Hermínia. É um alter ego que eu assumo ali na hora. A Dona Hermínia fazendo certinho a oração subordinada relativa, conjuntiva, aditiva, tá ligado? É tipo isso. Mas tá, não é da Mamãe Laura que nós vamos falar. Eu quero saber de vocês dois o seguinte. Qual é a profissão atual de vocês? No que vocês trabalham? Vocês podem escolher quem quer começar falando. E como é que vocês chegaram nela? Esse é o resumo. Bom, começa por ti, vai. Acho que a tua é mais interessante. O que você faz hoje, além de ser o criador do Psi, que nós todos amamos você diretamente por isso? Então, gente, eu sou ilustrador. Hoje eu trabalho somente com isso. Já fiz muita coisa, já trabalhei com muitas coisas, trabalhei em casamento como garçom, já trabalhei em loja como vendedor, call center. Mas eu sempre desenhei desde criança, sempre foi uma paixão, assim, tipo, na infância. Eu costumo falar que na minha infância era o meu brinquedo favorito, na minha adolescência era o meu passatempo favorito, e na fase adulta era o que eu queria fazer para trabalhar. Assim. Desenhar. Então, assim, eu nunca deixei de fazer nada de outros trabalhos, assim, de estudar, também fiz faculdade, enfim. Mas chegou uma hora da minha vida que falei, bom, eu acho que é o momento de eu começar a trabalhar com isso, já bem tarde, inclusive, depois dos 30. E daí eu comecei a trabalhar. Só uma pausa. Depois tem 42. Isso é uma coisa... 42. Não, só um pouquinho. Para. Eu tenho 42. Não, agora um pouquinho. Eu renovei meu Botox ontem pois e tô com mais cara de 42 do que tu. É chocante. Não, isso aí tá errado. Tem 42, tem 42. É chocante. Então. Voltando. Mas bem que a Estefânia fala que eu tenho que fazer o skincare mais de noite e eu não dou muita bola.
Não sou muito a louca do skincare, não. Assim, Mas tipo, é 42. Já fiz botox algumas vezes, mas... Tá. Mas voltando, tu falou que fez faculdade relacionada a desenho ou nada a Fiz ver? publicidade e propaganda, mas Olha assim, aí. eu já tentei vestibular para geografia, É mesmo? já tentei para Ele não fez isso com a vida dele, tá arquitetura e tentei para comunicação e expressão visual na UFSC. E fez publicidade. Daí eu não passei, falei, bom, não sirvo para estudar para vestibular. Não quero isso. Vamos fazer particular mesmo. Daí eu fui para publicidade, fiz até o final do meu curso, daí eu tranquei no meu TCC. Porque eu comecei a trabalhar com desenhos, começou a tomar meu tempo. Faltou só o TCC? Faltou. Nadei e morri assim na praia, assim, tipo. Que loucura. Foi loucura. Mas foi uma sugestão, inclusive, da minha orientadora, assim. Ela me orientou a trancar. Não porque eu tava indo mal no TCC, né? Porque eu tava muito bem até. Quer dizer, não muito bem, assim. Mas ela falou assim, tu tá vivendo um momento que tá te preenchendo, tá tirando o teu tempo de se dedicar ao TCC. E eu não admito que tu tire um 7 no TCC. Ela falou, tu sempre foi muito bem no curso inteiro, então tu tirou ótimas notas e agora tu não tá focado. Então, vive esse momento. Eu tô vendo, porque era bem numa época que começou, tipo assim, a TV lá em casa filmar, eu desenhar, aparecia no jornal. Sério? Umas na coisas internet, assim. né? Tava querendo fazer exposição, tinha um monte de coisa. Daí, tipo, foi bem numa época que a Nicki Minaj, ela usou o meu desenho como imagem nas redes sociais. Quê? Durante 6 meses ela ficou usando. A Nicki Aí, Minaj? daí eu começava a aparecer em fã-clube. Daí, conheço o brasileiro que fez, não sei o quê. Daí eu tava vendo aquilo assim, tipo, deslumbrado, assim. E eu, meu Deus, eu tenho um TCC pra dar conta, né? E eu comecei a não dar conta mesmo. Daí eu falei, bom, eu vou viver esse momento, depois eu volto. Nunca mais voltei. Aquilo foi te chamando, né? Tu não tinha como fugir daquilo. Mas que luz dessa orientadora de parar e conseguir ver isso, né? E ela fala até hoje, assim, eu encontro ela na rua, às vezes ela fala assim, cara, foi a melhor decisão da tua vida. Óbvio. Porque tu usa todo o conhecimento de marketing que tu teve na publicidade, tudo que tu aprendeu no curso, pra fazer divulgar aquilo que tu ama fazer. o teu Que é o que trabalho. todo mundo quer fazer quando entra no curso, assim. Trabalhar com o que gosta, pegar todo o conhecimento, mas fazer aquilo que tá afim, não. Ela assim, eu nunca te imaginei, nunca te vi trabalhando numa agência de publicidade, fazendo, sei lá, um rótulo de margarina, assim, sabe? Tipo, é sempre desenhando o que tu gosta de desenhar. Então, pronto. Mas sabe que é difícil isso, né? Porque pensando em ensino agora, não é minha praia falar do ensino superior, mas ensino médio, cara, não há espaço pra quem quer fazer isso, né? O que a gente vê, assim, e eu vejo com certa tristeza, assim. Eu vejo alunos que durante a aula ficam desenhando. Sim, Eu vejo. Eu. Gente que gosta de desenhar. Entregava a prova com desenho embaixo, assim, sempre. Isso, então o cara gosta de fazer aquilo. Só que daí, o professor tem que chamar atenção, né? Cara, para com isso aí, vem, presta atenção aqui. E aí tá eu lá falando de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O Dudu ensinando os dobramentos modernos. E aquela pessoa tá lá desenhando, não quer fazer aquilo. E às vezes é um desenho fantástico, né, cara? Então já teve aluno, assim, que foi no quadro fazer uma caricatura minha. Quando eu entrei, assim... E eu já tive experiências com outros ilustradores fazendo caricatura minha e foi um horror. E a caricatura que ela fez era muito melhor. E aí eu pensei assim, cara, ela tá desenvolvendo essa habilidade apesar da escola, né? Porque a escola não dá nenhum espaço pra isso, né? É que eu acho que a gente também tá no meio, né, nós dois, escola particular e tal, e muito de vestibular, né? A gente tá num podcast que fala sobre vestibular, a gente tá falando sobre ele, a gente vai falar sobre ele. No entanto, a gente tem que entender que não é necessário para todos, né? Existem algumas carreiras, existem algumas atividades que não é necessário que você passe pelo ensino superior. Isso. E muitos alunos, muitas vezes lá na escola que eu dou aula, que, por exemplo, tem uma carreira no esporte, por exemplo, teve uma aluna minha que foi modelo. Ela saiu da escola porque ela foi para São Paulo atuar como modelo. Hoje ela está em Milão, ela vai para a Turquia. Então, não é a única possibilidade. É claro que é uma possibilidade, é a possibilidade que eu tive, que tu teve. A gente foi para essa possibilidade, né? Então, claro, mas não é a única. Não é a única saída, não é a única... Não é a única. Existem outras possibilidades além... Né, da formação superior. É claro que no caso dele, embora ele não tenha a formação superior completa, mas é um trabalho gigante assim, de aprimoramento constante, de técnica, de busca. Por exemplo, ele está aprendendo a tatuar agora, por exemplo. Então ele está começando um novo capítulo que ele está aprendendo como é que funciona na pele, como é que funciona a reação dos pigmentos, como é que funciona a questão da higienização. Então, assim... Com 42 anos. Com 42 anos. E tem gente assistindo com 20 que tá muito velho
Pra continuar tentando. Entendeu? E então, assim, é muito importante a gente entender que existem várias possibilidades e que essas possibilidades elas não são cristalizadas. Porque pode ser que daqui a um tempo você queira fazer outra coisa. Pode ser que daqui a um tempo você se descubra numa outra área que você não pensava antes. Isso. Você se coloca em perspectiva e diga, olha, eu acho que eu também gosto de fazer isso. Então a gente tem esse momento de escolher uma profissão, entre aspas, com 17 anos, mas, cara, é muito precoce para a gente tomar uma decisão tão importante como essa. A gente gosta de várias coisas e é uma conversa que eu tenho muito com os alunos. O amadurecimento. O que eu gosto de fazer como hobby ou o que eu gosto de fazer como profissão? Porque, por exemplo, ele adora desenhar. Só que ele tem que lidar muitas vezes com clientes que querem desenhos diferentes daquilo que ele pensa. Ele muitas vezes tem que lidar com demandas. Um cara que chega pedindo um gato animado que ele quer que seja, que ele quer que seja fofo e mal-humorado ao mesmo tempo. Mas tem gente que pede coisa assim, por exemplo, eu não gosto de desenho geométrico. Eu quero desenhar um prédio e não sei. Não gosto. Tem que usar régua, não gosto. Entendi. Mas em algum momento você já teve que fazer. Sim, lógico. Então é muito importante entender que assim, a gente não vai trabalhar só com o que a gente gosta e fazendo só com o que a gente gosta. Claro. E a partir do momento que você tem um hobby, que você entende que talvez aquele hobby seja a sua profissão, você vai ter que lidar com pressão, você vai ter que lidar com demandas que você não concorda, você vai ter que lidar com visões artísticas que você não concorda. Sim. Então, aí que tá. Aí acho que essa é a questão. Será que esse hobby... E também hoje em dia tem ainda cursos para o pessoal fazer aquilo que gosta de fazer, assim, no sentido de desenhar e tal. Porque na minha época não tinha, não, sabe? Assim, quando eu fui tentar meu primeiro vestibular, era arquitetura na UFSC, era desenho industrial na UDESC. Eram as opções. Eram as opções de desenho, assim, sabe? Quando eu fiz, no meu primeiro dia de aula na publicidade, daí perguntaram por que eu escolhi o curso. Eu falei, porque eu gosto de desenhar. Daí o professor falou assim, mas você não vai desenhar aqui. Não vai ter Photoshop, vai ter fotografia, mas assim, dá. Mas eu falei, bom... Quem desenha tem um senso de criatividade e tal, facilidades, sei lá, pra cores, aquela coisa toda. Então, eu acho que eu vou me dar bem no curso também por isso, assim, né? Mas aí vem um ponto, ligando o que tu falou ao que o Dudu comentou agora, a gente que foi pelo caminho de fazer a faculdade, tô curioso pra saber a tua história com a geografia, mas antes eu vou introduzir a minha. Eu entrei no curso de letras, não porque eu sou apaixonado pelas letras, apaixonado por gramática. A maioria dos professores de gramática que a gente tem são encantados pela língua portuguesa, né? E eu pensava assim, como é que eu ensino isso aqui do jeito mais fácil? Porque que troço insuportável. Tem que decorar uns troços que não fazem sentido e tal. Então nunca foi. Eu queria ser professor. Tanto que a minha dúvida era entre português e matemática. Nossa. Sou apaixonado pela língua. Não, matemática eu gostava também. Eu queria dar aula e era específico. Aula de cursinho. Na nossa época não tinha videoaula, então era aula de cursinho. Só que aí vem... Os alunos acham que o curso de letras te prepara para dar aula de ensino médio. Eu nunca tive uma aula de crase em toda a faculdade. Nunca tive uma aula de vírgula, nada disso. O que a gente tem na faculdade são conteúdos teóricos aprofundados que vão te fornecer uma base teórica para aprofundar. Mas o que eu ensino aula hoje eu aprendi por conta. Ninguém me ensinou a usar crase que eu tinha na faculdade. Então, também tem essa ilusão da galera que tá em casa de que... Porque pode ver. Eu vou arriscar. 100% dos alunos que estão assistindo esse episódio não estão na dúvida se vão fazer faculdade ou não. Estão na dúvida qual curso fazer. Não passa por uma discussão em casa. Mãe, tô pensando em de repente não fazer aqui. Tá louco? É uma quebra de padrão de geração impossível de ser. Talvez nós tenhamos conversas com os nossos filhos sobre... Tá, mas só um pouquinho, tu tá afim de fazer faculdade ou não? Porque a gente conhece um cara aqui que foi pra um trabalho que não tem nada a ver com a faculdade que tá muito melhor que nós dois juntos. Exato. Mas assim, ó, e eu, tipo, mesmo eu trabalhando, desenhando com isso, e aquela pressão, as pessoas falando assim, você tem que trabalhar com isso, não sei o que você tá fazendo aqui, quando eu trabalhava na loja, assim, menino, você tá trabalhando numa loja, você devia estar trabalhando com esses desenhos e tal. Isso. E eu quis fazer faculdade, eu quis fazer vestibular, porque eu pensava, bom, eu sei que não, se eu largar tudo, não for fazer um curso superior, eu vou, tipo assim, vai ser um tiro no escuro. Eu tenho que ter uma opção. Tanto que eu comecei a trabalhar com isso com 31 anos. Que loucura. 31 anos foi quando eu abri minha página no Facebook e comecei a divulgar. Daí começou a acontecer tudo. Mas até então também eu fiz cursos e fiz até curso de turismo e hotelaria, curso assim, enfim. Aquelas coisas, curso de Excel, sabe? O cara faz. Windows. E como é que foi a tua relação com a geografia, Dudu? Como é que tu entrou? Na verdade, o que acontece é que eu sempre fui uma criança que foi apaixonada, assim, por países, por dinossauros. Bom, tem um dinossauro tatuado na perna. Então, eu sempre gostei muito dinossauro, disso. Assim. Apaixonado por dinossauro.
Boa. Quando a gente se conheceu, o nick dele do WhatsApp era um dinossauro. Ainda é um dinossauro. Ah, que daí agora eu troquei pra amor, daí não dá tá. mais. Agora Adoro. Mas, e daí eu sempre gostei muito, assim, sabe, disso. Só que eu nunca quis ser professor, para ser exato. Eu sempre quis ser paleontólogo. Aí, claro, no ensino médio, quando a gente está durante, né, nossa caminhada pelo ensino médio, a gente começa a ser um pouco impactado pela visão de outras pessoas e dos seus colegas. Então, ali eu fiquei um pouco em dúvida, assim, eu quero fazer direito. Assim, cogitei fazer medicina uma semana. Depois que eu visitei o necrotério aqui, eu não consegui comer um moleque. Não é pra mim. Não é para mim, não. Daí eu depois me encarei com a realidade de que eu não sei calcular, então não tenho cálculo renal, quem dirá. Então, assim, eu tenho até pra mim eu tenho até um lema, penso, logo desisto, eu não fico tentando. Sim. Então, assim, cara, qualquer engenharia é impossível, porque, cara, se eu fizesse uma ponte ia cair em 2 tempos. Não então, era, Vani. eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Direito, mas não é uma coisa que eu queria fazer, sabe? Pô, não é algo que me encantava. Eu acabei na administração. Porque é um curso genérico, digamos, né? Meu pai falou assim, é um curso que tu vai usar para tudo de fato, é um curso bastante genérico. Só que eu não me encontrei. Na verdade, eu me encontrei lá num trabalho de economia, que eu fiz um trabalho sobre Keynes, que é um economista muito importante do século XX, cara que trouxe uma perspectiva pós-crise de 29, e até hoje várias políticas de países europeus são baseados nos preceitos de Keynes. E eu fiz um trabalho sobre a vida dele, sobre o que ele pensava, a partir da questão do plano de emprego, enfim, e ali eu me encantei. E eu apresentei o trabalho muito bem, eu sempre apresentava muito bem. E no ensino médio, uma vez eu apresentei um trabalho sobre Guerra Fria, minha professora de história, Bocuda, falou, tu vai virar professor. Eu não vou. Ela falou. Corta pra hoje. Professor de geografia. Mas a geografia, eu fiquei tanto em dúvida entre história e geografia. Porque eu gosto também muito de história. Na verdade, todo geógrafo manja muito de história, e todo historiador também manja um pouco de geografia. E daí eu fiquei um pouco nessa dúvida, história ou geografia. Só que como a história não lida com fósseis, como a história não lida com geologia, eu sou apaixonado por isso. Que era a tua paixão inicial. Que também eu também gosto de arqueologia, eu também gosto de tudo isso, assim. Porém, a geografia é mais abrangente nesse sentido, então eu optei pela geografia. Só que eu também cambaleei na geografia, porque eu cursei geografia um tempo, porque a gente também tem essa questão de que a gente romantiza muitos cursos, né? Mas tu chegou a cursar administração? Cheguei, fiz dois semestres. 2 semestres, parou e daí foi pra geografia. E aí eu também cambaleei um pouco na geografia, sabe? Porque as pessoas muitas vezes elas têm essa romantização de que a gente vai entrar na universidade, só vai estudar o que a gente quer. Deixa eu te contar que isso é falso. Mas você não vai estudar o que você quer, não. Falso. Então, assim, romantiza-se muito o ensino superior e muito romantiza-se o mercado de trabalho. Enfim, a coisa não é bem por aí. Então, eu também cambaleei, sabe? Daí eu pensei em fazer educação física. Até fiz vestibular para o UDESC em educação física. Passei na primeira posição, fiquei em primeiro colocado em 2012. Não sabia disso. E eu cheguei, mas não cheguei a cursar, porque eu fui para geografia e daí fiz geografia na Federal. Só que aí que tá. Talvez eu fosse tão feliz quanto o personal trainer, não sei. Porque eu gosto muito, entende? Eu gosto muito. Talvez eu fosse tão realizado quanto. Isso é muito importante que tu tá falando. Então, sabe? Ou talvez não sei. Talvez... Mas é uma possibilidade que se abriu. Eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de consumir conteúdo de treino, de nutrição. Então, o fato é que a gente não sabe fazer só uma coisa e a gente não gosta de fazer apenas uma coisa. Perfeito. E se a gente se limita a isso, a gente limita nossas possibilidades profissionais, pessoais. Então, nós temos várias afinidades. Sim. E isso que é o difícil, porque várias afinidades podem atravessar várias profissões, vários ofícios. Então, é realmente muito difícil. Eu tenho 3 comentários a fazer sobre a tua fala. O primeiro é que eu adoro o podcast quando vem casais aqui que um descobre coisas sobre o outro que não sabia durante o episódio, que nem o Will acabou de descobrir sobre ti. Eu não sabia. Primeiro Eu comentário. tinha comentado, mas bem por cima. Eu adoro que isso sempre acontece. O segundo comentário é sobre a romantização da faculdade, que o cara acha que vai ser maravilhoso. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tô cursando psicologia, né? Fiz o primeiro semestre na UFSC, esse episódio tá indo pro ar, eu devo estar começando o segundo semestre quando tá indo pro ar. Cara, primeiro, eu adoro psicologia. Eu gravei agora pros alunos do início dessa temporada, foi com 2 episódios contando toda a minha história em detalhes. Então eu não vou repetir, porque eles já ouviram e já decoraram, né? Mas eu queria psicologia no meu primeiro ano do ensino médio. E aí os caras disseram assim, naquela época, né? Nós estamos falando de 2002. Os caras disseram assim, não, mas tu não vai ganhar dinheiro, porque psicólogo é pra louco.
Se eles soubessem o que ia virar hoje a psicologia, que é o segundo curso mais disputado da maioria das universidades. Naquela época não pegava top 10 dos mais disputados. Era medicina, direito e o resto. Da vida, né? Hoje, psicologia aqui na UFSC é o segundo mais disputado. Então, eu entrei agora e eu adoro. Eu tive, das 4 disciplinas que eu cursei, cara, uma foi muito legal. O resto, cara, pra mim, até os alunos ficam me perguntando, né? Laura, por que tu não fala mais da psicologia nos stories e tal, né? E pra um grupinho de WhatsApp eu falei assim, eu digo, porque eu não quero desmotivar vocês, eu não tô gostando de muita coisa, entendeu? Mas aí o que eu faço, né? Eu tô numa situação hoje que eu já tenho a minha empresa, tenho o meu sustento, é diferente, eu sei de tudo isso, mas eu posso escolher o que eu vou fazer no segundo semestre? Escolher disciplinas melhores. Aquelas que eu acho que eu vou me encaixar melhor, entendeu? Eu posso fazer isso. E tu também não tens uma pressa pra finalizar o curso, né? Não, que pressa. Os alunos... Aí entra a ansiedade, né? Me mandaram na caixinha esses dias. Professor, e depois que tu te formar, tu vai trabalhar como psicólogo ou vai continuar dando aula? Eu não sei, cara. Vive o agora. Eu tô aqui gravando um podcast com 2 amigos muito legais. Isso, eu não quero pensar nisso, né? Então, essa romantização. E o terceiro ponto que tu falou, que é muito importante, as pessoas se limitarem a achar que é aquilo ali e acabou. Cara, tu vai ter que desenvolver novas habilidades, às vezes até dentro da tua profissão. A gente grava aula, Dudu. Em que cadeira da faculdade ensinaram a gente a gravar para uma câmera? Não, tu comentasse ali sobre aquela questão de que durante a universidade, eu também não... Tanta coisa que eu ensinei, que eu ensino, que eu nunca tive uma base da universidade, mas foi o trabalho que me ensinou. Isso. Mesma coisa tu, né? Ninguém ensinou ele a desenhar hiperrealismo, sabe? Isso é uma coisa que ele foi fazendo. Quem é que ensina a tu montar um perfil nas redes sociais e divulgar o teu trabalho? É verdade. Em qual disciplina tem isso? Tu aprende sozinho. E hoje é uma realidade para quase todos os alunos que estão entrando no mercado de trabalho. Eu falo para eles, quer ser médico, né? Legal, vai fazer medicina, show. Tu quer trabalhar em postinho fazendo plantão ou tu quer ter a tua clínica própria? Não, meu sonho é minha clínica. Aí já entra com a certeza de qual residência ele vai fazer, né? E eu sempre digo pra todos, tu vai mudar de ideia na residência. Não, tenho certeza que eu quero dermato, tenho certeza não sei o quê. Legal. E como é que tu vai divulgar o teu trabalho? Para as pessoas irem atrás de ti, assim. Vai ter que fazer um perfil no Instagram, pelo menos. Hoje tu tem que estar vivo em pelo menos uma rede social. Ninguém ensina a gente a fazer com isso, né? Will, tu trabalha bastante com as redes sociais, né? Bastante. E eu dependo muito dela. Nossa, eu sou obrigado a gostar, né? Porque é um dos meus instrumentos de trabalho, assim. Eu comecei divulgando nas redes sociais e foi através delas que eu percebi que era hora de eu começar a trabalhar com aquilo. Porque eu convivi com as pessoas falando que eu devia trabalhar com aquilo e tal, mas eu nunca... Como é que eu vou trabalhar com isso, sabe? Sim. Vou sair vendendo desenho, vou botar uma prancheta lá na praça. Vendo minha arte. Pois é. Podia ser um clássico ir pra praia cobra, e vender sabe? arte, né? Eu não sabia nem cobrar, assim, os primeiros desenhos que eu fazia, eu falava, paga o que você achar que eu mereço. Chutava um valor. Botava, não, se eu cobrasse R$100, eu achava, meu Deus, o cara vai achar muito caro. Então, assim, eu comecei a fazer essas coisas, assim, tipo, trabalhando fazendo desenhos, assim, em casa, fazendo pra amigos e tal. E daí, naquela época lá, em 2013, há 10 anos atrás, eu conversava muito com o Paulo Gustavo. A gente tava falando da Dona Hermínia agora. Eu conversava muito com ele pelo Facebook. Tem até a mãe dele até hoje no Facebook e tal. Cara, que loucura. E ele foi a primeira pessoa famosa que eu desenhei. Daí eu mandei pra ele divulgou, postou lá nas redes sociais. E o pessoal começou a curtir minha página, aquele negócio. Daí desenhei depois a Ivete. Tu fez espontaneamente um desenho dele, assim? Fiz, assim. Até o meu traço era bem diferente, era uma coisa mais cartunesca, assim, diferente do realismo que eu faço hoje. Aí eu mostrei pra ele da Ivete, ele disse, vou mandar pra ela. Eu disse, opa, desculpa aí, né? Tem o WhatsApp da Ivete. daí ele mandou na hora e ela na mesma hora ela postou também. Caramba. Aí começou a vir um monte de gente perguntar, e se eu te pedir pra fazer um meu? E quanto que tu cobra pra fazer um do meu namorado? Eu quero dar de presente pro meu esposo, não sei o quê. E tu nem sabia quanto? Eu sabia cobrar, daí eu fui obrigado, assim, não, eu tenho que dar um preço, se eu perceber que o pessoal tá achando caro, eu vou baixar, se eu perceber que tá vindo um monte de encomenda, eu vou aumentar. E eu fui cobrando e foi dando certo, daí começaram a vir outros trabalhos, mas assim, se não tivesse rede social, acho que não teria muito como. difícil. Eu acho que talvez eu ia estar fazendo até outra coisa hoje. Teria que ser, imagino que na época que não tinha redes sociais, era o amigo falando pro outro, né? Exatamente. Muito devagar, né? Sim, a rede social faz com que exploda, né? Naquele ambiente de trabalho, isso eu fazia, então assim. o Paulo Gustavo foi o teu primeiro divulgador. Pô, que bacana, hein? Que história linda. Sim, até eu desenhei ele de novo agora.
E a Ju Amaral, que é a irmã dele, ela comentou lá e tal, mandou uma DM. Daí eu mandei a foto minha com ele, né? E o desenho dele, que eu tive ainda a oportunidade de entregar pra ele. Ai, que bom que tu teve a oportunidade de conhecer ele e tal. Ele sempre foi muito generoso e tal. E só um adendo, porque esse ano que tu faz 10 anos de carreira no desenho. 10 anos. Foi em 2013, né? Foi que 2013, tudo aconteceu. Que show. Pra você que tá ouvindo esse episódio agora e tá muito curioso, que você deve estar nesse momento, eu quero ver esses desenhos, né? Tá indo lá no perfil, calma. Nós vamos mudar o perfil do Will no finalzinho, porque senão você vai parar de ver o episódio. E aí as métricas do YouTube e do Spotify vão me quebrar. Então calma, eu sei que você tá curioso, mas nós vamos divulgar a arte do Will aqui. Já tá na descrição dele, o arroba dele, tudo pra você ver. Mas os desenhos realmente são impressionantes. Ele muito tá fazendo bonito. um agora que é de hiperrealismo mesmo, assim, né? Pra uma campanha. Uma campanha, assim, que é absurdo. E tô fazendo hiperrealismo, uma campanha sobre fotos. Enfim, a pessoa vê se é foto ou se é vídeo, vai ter que dizer na rua. Tá? Vai ter que decidir se... Eles mostram, tipo assim, vai ser uma campanha onde eles vão nas ruas mostrar o desenho e vão perguntar, isso aqui é foto ou é vídeo? Foto é desenho. Daí a pessoa vai dizer, não, isso aqui é uma foto. Ela vai não, ter que... É um desenho. Eles mostram o vídeo. Eu quero muito ver isso. Assim, é um ultra realismo, né? É uma loucura, é uma loucura. Os desenhos deles são uma loucura. Que legal. Então, daí, inclusive, pelas redes sociais, eu também tive a oportunidade de fazer campanhas, assim, né? Participar de publicidade, fazer capa de álbum, capa de single, fazer trabalhos para outras pessoas, para os outros artistas, assim. É muito legal, porque daí tu vai interagindo com pessoas que tu era fã e a pessoa simplesmente comenta e diz assim, eu sou teu fã. Como assim tu é meu fã? Como eu assim, sou teu fã. Exato. Como assim meu fã, né? E às vezes a gente sai aqui na rua, no centro, e daí é muito louco, porque... daí tipo a pessoa vai conversar com ele, assim, porque conhece ele da arte e tal. Sim. E daí eu tô com ele assim, meu Deus, eu sou muito fã do teu trabalho. Então, geralmente o que acontece quando ele a gente também, sai, né? Não, quando a gente sai assim... Ele também é famoso, a gente sai... Mas aí os alunos tudo vão, meu Deus, Dudu. E pra eles é muito engraçado. Uma menina me perguntou na caixinha que eu abri no Instagram no final de semana, ela disse assim, como é ser famoso e estudar na UFSC? Como seus colegas reagem a isso? E eu respondi pra ela assim, os meus colegas nem sabem que eu tenho um perfil e que eu trabalho com redes sociais, a maioria, né? Alguns foram nossos alunos. E aí reconhecem e tal. Mas é engraçado, né? Porque eu sempre digo que a fama, ela é dentro de uma bolha, né? Exato. Então, dentro do mundo do pré-vestibular e do Enem, a gente é considerado famoso pra aquela galera. Pô, eu já tive que parar na UFSC e tirar foto na UFSC com gente de outro curso que me viu ali. E eu fico naquela situação meio... né? Não sou famoso, mas tu quer uma foto, eu tiro. Sempre é aquela situação. Mas o trabalho com redes sociais permite isso, né? Então, cara, o que eu mais gosto de fazer no nosso trabalho é ver de onde a galera tá vendo a minha aula. É o alcance, né? Onde chegou. Cara, isso é surreal. É surreal isso. Porque assim, hoje eu moro em Floripa, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, trabalhei no Rio Grande do Sul a vida inteira, e se eu pegar o número de alunos que eu tenho nos meus cursos, a maioria não é do Rio Grande do Sul, de Floripa. É a de maioria outros nem é lugares. do sul, né? Hã? A maioria nem é do sul. Nem vezes, é do né? sul. Em outros lugares. Assim, ó, Minas Gerais tem muito aluno meu de Minas Gerais. Região Nordeste inteira. Eu ia falar o Nordeste cheio de alunos. Então tu vê assim, ó, qual era... Assim como tu falou, né, Will? Qual é a chance de eu trabalhar com isso e expandir se não fosse redes sociais? Qual é a chance de eu atingir um aluno em Fortaleza, Exatamente. em Recife, dando aula em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Então, pra mim, esse trabalho com as redes sociais, meio que como pra ti, assim, foi... Eu sempre tive perfil nas redes sociais e eu sempre fui meio metido a fazer essas coisas, né? A trabalhar e tal. Mas o boom veio na pandemia. Então, durante a pandemia, que o pessoal começou a postar mais, etc e tal, eu comecei a dar dicas e eu gravei um curso com um celular em casa. Eu gravei... Até hoje, esse curso que eu gravei em 2020, ele é bônus dos meus cursos, porque a qualidade dele tá tão ruim que eu não tenho coragem de vender ele. Mas ele é bônus porque o conteúdo dele é muito bom. Gravei com o celular, o barulho do ar-condicionado... no fundo, assim, e tal. Gravei, né? Botei uma camisa pra ficar mais apresentável. Aquela moto passando atrás. É tipo isso, assim, a iluminação terrível. Carro do gás, né? Não tinha nem ring light. Não tinha nem ring light. Era a luz de casa, assim, ó. Gravado. E eu botei e começou a vender. E começou a aparecer gente. Eu digo assim, cara... Mas eu posso trabalhar com isso aqui, porque também vem aquela pressão de tu não ser autônomo, né? Não, o que é garantia de sucesso na vida? É tu ter um trabalho e ganhar um bom salário com a segurança da carteira assinada, 13º e não sei o quê. E eu comecei a ver isso aqui, eu digo, cara, mas eu vou pra esse lado aqui. Só que foi muito difícil. Com muitas pessoas dizendo assim, ó, mas tu vai largar um emprego com um salário de tanto pra viver essa loucura, essa fantasia? E eu digo, cara, eu vou porque eu não quero isso aqui.
Tem lugares que a gente trabalha que é muito legal, mas tem lugares que não é legal de fazer, né? Então esse trabalho com a rede social, ele meio que... Ele é bom e ruim, né? Porque tem o lado ruim também da rede social. Mas ele te ajuda muito a expandir em relação a isso. Acho que o lado ruim é também uma questão de pressão por produção de conteúdo, né? Você tem que estar produzindo constantemente. E tem que estar assim, sempre né? mudando também a tua forma de abordagem, que o pessoal cansa, já começa a querer cobrar coisa diferente. Já me cobraram no podcast, já me perguntaram se eu quero fazer canal no YouTube, videoaula, curso. Um monte de coisa. Todo mundo quer, assim, tipo, sempre mais, né? Eu, por exemplo, faz um bom tempo que eu não gravo pro TikTok. Tipo, eu gravei pro TikTok um tempo, viralizou algumas coisas, mas eu não tive mais tempo, assim, porque tu tem que ter bastante tempo para produzir, para pensar em roteiro e tal. E como a gente lida com educação, como a gente lida com isso, tem que ter uma responsabilidade muito grande no que tu vai falar, né? Então, assim, a gente não vai lá soltar uma informação qualquer. Então, isso toma um tempo. E aí eu não consegui produzir esses últimos anos porque a demanda de coisas para fazer era muito grande. Assim. Mas os alunos, principalmente, né? Não sei no caso do Will com os clientes dele, mas eles não percebem muito isso, assim. Então eu tenho esse podcast, nós estamos na 2ª temporada e é toda uma logística para conseguir fazer, né? Para você que tá em casa agora, eu nunca minto pros alunos, mas esse episódio que você tá assistindo aí em março ou talvez mais, nós estamos gravando em dezembro, antes do Natal. Nós estamos gravando em dezembro, nós não fomos pro Natal ainda e tal. Então, se você estiver assistindo em março aí, você olhar nos stories e o Dudu já tiver trocado a cor do cabelo de novo... mas como é que no podcast ele tá com não sei o quê? Nós estamos gravando em dezembro. Eu acho que é mais possível que tenha mais alguma nova tatuagem. Tatuagem vai ter, vai né? Ter até na testa, já vai ter o estúdio novo, tatuagem ou ainda não? Então, a gente tá... Já vai ter o estúdio novo ainda não? Olha, tudo depende do meu excelentíssimo aqui, ó. Porque... eu tenho essa coisa, sou virginiano, aí eu só quero dar o primeiro passo quando eu estou completamente pronto para dar o primeiro passo. Eu não sou aquele que se joga, vai. Então, eu estou treinando ainda em pele artificial. Tem todo um projeto que tem que ser feito, entendi. Mas eu tô mais confiante, mas eu vou começar treinando em mim mesmo, né? Porque daí... Claro, mas já estamos entrando em outra, né? Mas o que eu ia falar, eu vou querer saber mais sobre essa profissão nova que vai surgir aí, é que a gente tá gravando em dezembro para lançar em março, e os alunos sempre me pedem assim... Tem que ter InterpretaCast mais de uma vez por semana, tem que ser 2. Cara, eles não sabem o trabalho que é por trás pra gente fazer, então eu tenho que conciliar a agenda, gravar. Então, eu tava contando pro Dudu antes de começar o episódio, eu já gravo uma porrada de episódios, porque eu sei que quando começar o ano vai ter toda uma sequência pra fazer de trabalhos. Então, eu sempre planejo com antecedência, né? O TikTok é uma rede social, cara, que eu comecei a fazer, eu cresci bastante em 2022 no TikTok, atingi 75 mil seguidores, assim, rápido. E foi vídeo com 1 milhão, 2 milhões de visualizações com um projeto. Eu gravava uns 30, 40 vídeos de TikTok numa tarde e ia postando aos poucos pra conseguir dar conta, entendeu? E aí bombou. No 2023 já não bombou tanto mais com a mesma ideia. O TikTok tá meio mudando, o jeito que ele é e tal. Já não consegui fazer. Mas quando eu tô parado, sem pensar nada, eu tô pensando assim, ó... O que eu vou produzir pro YouTube ano que vem? O que eu vou produzir pro TikTok? Essa pressão que tu falou do conteúdo e que se não envolve um planejamento, não tem como. Os caras que estão crescendo o perfil no TikTok hoje estão postando de 6 a 10 vídeos por dia. E muitas vezes apenas fazem isso, trabalham apenas com isso, entendeu? Ou às vezes com a criação de um conteúdo que não necessita de tanta pesquisa, de tanta, né? Tipo assim, ficar dançando, tudo ótimo, né? Vou ficar tomando água na frente do troço. Mas eu não tenho como postar de 6 a 10 vídeos por dia, eu vejo, eu fico tem um apavorado. nicho, né? Tipo, pensando em trazer informação sobre língua portuguesa, fazer pesquisa. Imagina. Não é assim que funciona. Curiosidades, chamar a atenção. Não é? E embasar o que você está falando, procurar informações, é bem complicado. Que loucura. Tá, mas e vamos lá então. Hoje nós estamos aqui com um ilustrador e um professor de geografia. Já pensou em fazer várias outras coisas e tal. E vocês estão nessa fase da vida, agora juntos, pensando em abrir um estúdio de tatuagem. Trabalhar com isso. Então nós mudaríamos de novo de cenário, né? Olha que coisa, eu não sei vocês, mas eu acredito que as coisas acontecem que elas têm que acontecer, né? E eu tô entrando na psicologia, ainda assim uma ideia muito formada do que eu quero. O principal motivo pelo qual eu entrei na psicologia hoje é por uma necessidade. Eu sempre tive esse perfil mais acolhedor de mamãe Lauro, né? Então os alunos me tiram para psicólogo sem eu ser, cara. Então eles vêm me confessar coisas pesadas que alunos me contam que eu não tenho o preparo para lidar com aquilo. Então foi uma necessidade. Eu não sei se eu vou me formar. Não sei se vai dar. Tem toda uma burocracia e tal. Mas eu quero estudar o máximo que eu puder de psicologia para ter isso como embasamento. E se eu quiser com 42 anos, talvez com mais rugas que o Will, bem mais,
virar psicólogo, sabe? Se eu encher o saco de dar aula, cara, daqui a pouco eu vou encher o saco. Ou lidar com as duas coisas também. Se eu quiser encher o saco e virar psicólogo, se eu quiser lidar com as duas coisas, eu vou mudar. Qual que é o problema, né? Eu não preciso, eu não sei. Aí eu queria perguntar pra vocês, essa visão que claramente vocês têm hoje, de que tá tudo bem mudar e tal, quando vocês estavam no ensino médio, vocês já tinham? Em que momento virou a chave e tu adquiriu isso? Olha, pra mim, no ensino médio, eu achava realmente que eu teria que fazer vestibular, fazer um curso e trabalhar como qualquer pessoa normal, assim. Porque eu sempre fui condicionado a entender que trabalhar com arte é muito difícil. Meu pai é artista, meu pai, ele é compositor. Então ele sempre, desde criança, assim, ele sempre quis que a gente aprendesse algum instrumento. Sim. Eu também sou músico e ele Tem sempre... uma banda. Ele tem uma banda. Tinha, né? É que assim, vou dizer uma coisa pra ti. Tá meio parado. Tudo tá que no hiato envolve, eterno. assim, gente, assim, tudo Arte. que envolve arte, o William, assim, ele maquiou os professores lá da escola. Tudo que envolve arte, tudo que envolve... Ele manja. Tudo é impressionante. Então, mas meu pai, ele sempre estimulou a gente, mas ele sempre botou o nosso pé no chão. Falou assim, eu tenho 3 irmãs, né? Mais velhas do que eu. Então ele falou assim, quer fazer alguma coisa? Principalmente eu, quando eu comecei mesmo a me apaixonar pelo desenho, né? Quer trabalhar com isso? Trabalha, mas faz alguma outra coisa. Faz um curso, vai arrumar um emprego para tu poder comprar teus lápis, para tu poder investir no teu sonho. Porque só isso não vai dar. Porque eu uso aqui. Meu pai fez contabilidade, né, e tal. E ele... Hoje ele é compositor, assim, mas ele trabalha por hobby, assim, sabe? Assim, tipo, ele faz música porque ele gosta de ganhar prêmio, troféu lá de carnaval e tal. Então, assim, ele sempre colocou meu pé no chão. Então, eu já cresci com aquela coisa, bom, não vai dar certo trabalhar com desenho. Então, eu vou ter que pensar numa profissão. Não vai ter um sustento isso aqui. E tanto que, assim, eu fiz cursos e trabalhei com outras coisas. Daí eu trabalhei numa loja, no shopping. Aí, depois que eu saí dessa loja, eu tava desempregado e veio martelando aquele negócio. Todo mundo, minha gerente, falava, cara, você tem que trabalhar com desenho, você tá fazendo o que aqui, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu vou começar a divulgar meus desenhos na internet pra ver o que vai dar. Aí começou a acontecer tudo lá que eu já falei. E daí eu vi que realmente era o momento de eu trabalhar com isso, assim. Então, foi nesse momento que virou essa chave. Falei, bom, eu acho que eu posso transformar isso numa profissão agora, sabe? E é muito louco isso. Muito tempo depois. E é muito louco isso que você estava falando de a gente mudar de ideia o tempo todo, porque eu fiz a minha primeira tatuagem, todo mundo já falou, tu é tatuador? Todo mundo perguntava pra mim. Ele passa não, tatuador, né? eu gosto de desenhar. Ele desenha. Tu já pensou em ser tatuador? Assim, não tenho vontade de ser tatuador. Tipo, é muito rolê aí de comprar aquele instrumento, aqueles materiais todos. É um instrumento diferente. Não dá pra apagar, não dá pra usar borracha. Sim. Eu não tenho vontade de aprender. Aí corta pra mim agora com todo o equipamento no meu quarto, era pele artificial, apaixonado. E é isso. A gente tem que estar aberto a mudanças, né? A gente tem que estar aberto a mudanças e atento ao que pode acontecer, né? E, na verdade, o ensino médio, que é o que a gente vai criticar agora, deveria ser isso. Ele deveria ser um espaço para que você pudesse não só desenvolver as suas habilidades, mas descobrir aquilo que você é bom. Entendeu? Então, cara, eu no ensino médio, eu tentei medicina, né? Como tu falou ali que pensou por uma semana em medicina, eu pensei por mais que uma semana. Prestei 2 anos de vestibular para medicina. Eu não tenho aptidão nenhuma para ser médico. Se algum de vocês se cortar agora na mesa sem querer, eu vou passar mal ou eu desmaio. Eu não posso ver, não tem nenhuma possibilidade de eu trabalhar no hospital. O hospital é um lugar que baixa a minha energia. Eu também não gosto. Eu entro, eu fico mal naquele lugar. Só que daí eu pensei em fazer isso, porque também se tu for ver, daí tu tem um limite de opções, né? O que tu pode ser isso aqui, ó. Cara, tá aqui, ó. Escolhe uma aí, de preferência que dê dinheiro, né? Ó, essa aqui dá dinheiro, essa aqui não dá. Então eu acho que os alunos agora estão muito condicionados a isso, né? Existe uma discussão muito ampla de medicina, que é o curso mais disputado. Tem muita gente ali que quer medicina porque é apaixonada por aquilo? Tem. Amor que não se mede. O cara quer aquilo ali, pronto, acabou. Tem aluno meu que, não importa qual fosse a faixa salarial média de medicina, ia fazer aquilo. Tem muita gente que tá atraída pela questão financeira. Tem, não importa o cara dizer que não, tá atraído por aquilo ali. Uma carreira de família, Sim. às vezes tem família que é médica. Daí E um outro ponto é que, por mais que seja difícil de passar, todo o restante dessa pressão externa diminui. Ninguém vai sofrer dizendo que quer medicina o que tu sofreu quando falou que queria desenhar.
um pai dizendo assim, não, tu quer desenhar, beleza, mas daí tu tem que ter uma profissão de verdade. Ninguém vai dizer assim, tu quer ser médico e salva vidas? Tá, e qual vai ser a tua outra profissão? Ninguém vai falar isso, entendeu? A gente tem aquela piada com professores que é, tá, mas ô professora, tu trabalha também ou só dá aula? Não, mas isso eu vivo... Tu trabalha também ou só desenha? Desde sempre, até hoje... As pessoas ainda, tem muita gente que ainda lida comigo como se eu estivesse desenhando porque eu não tenho emprego. Porque tá, né? Ele tá não desenhando tem pra fazer é um bico nada. que ele tá fazendo pra poder ganhar dinheiro, já que ele não tem uma profissão. Cara, que Isso loucura. com certeza. Que loucura. Né? Tem gente que pergunta, tu só desenha ou tu trabalha também? Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que essa virada acontece quando a gente toma na cara, né? Não tem outra maneira de tomar. Não tem como ensinar isso. Tu trabalha com terceirão também, né, Dudu? Terceirão. Como é que eu chego no meu terceirão e trabalho isso com eles? Não tem como. A gente tenta falar. Daqui a pouco tu fala uma coisa, um aluno entende mal, chega em casa dizendo, mãe, tava lá tendo a aula e tal, e eu resolvi que eu não quero mais fazer medicina, eu quero desenhar. Putz, cara. Como é que tu pensou nisso? Não, o professor Lauro e o professor Dudu falaram pra gente refletir sobre a vida. Como é que tu lida com isso, entendeu? Muitos alunos não têm a opção de pensar sobre isso. Isso vem muito da base familiar, vem muito do apoio, né? Que ele falou, o pai dele como artista já tinha uma cabeça mais aberta em relação a isso, né? E tem gente que tem famílias, tem situações em que essa mesma abertura não existe, entendeu? Na minha época era até mais difícil, como eu falei, não tinha um curso assim de artes visuais, não existia essas coisas, não tinha um curso que tu pudesse fazer, pintar um quadro, aprender a fazer... Também tem isso, né? Ter Hoje um curso dá uma autoridade, né? Hoje tem. Então as pessoas perguntam pra mim, eles falam como, tu é autodidata, tu indicaria eu fazer algum curso? Eu digo, lógico. Claro. Faz. Isso se eu pudesse, se eu tivesse idade, eu faria. Né? Sim. Com certeza. E aí a gente tem outra perspectiva. Eu tava vendo no Jornal Nacional essa semana passada, agora, faz pouco tempo, o número de pessoas que têm qualificação, mas que não trabalham na sua área. Sim. Gente formada em farmácia, Meus amigos que se formaram em psicologia. publicidade, eu não cheguei a me formar, mas meus amigos que se formaram da minha turma, hoje o povo tá vendendo shake na de própria emagrecimento, tá? geografia. Aquelas coisas assim. Na geografia, Tipo, eu sou um dos pouquíssimos que trabalha com geografia, que trabalha com sala de aula, grande parte. Na minha turma de letras também. Barbeiro e outras. E assim, não é desmerecendo, porque o cara pode ganhar muito mais do que eu sendo barbeiro. Sim, mas não foi pra geografia. E não precisava daquilo, não precisava ter. A geografia mais atrapalhou do que ajudou. Exatamente. Então, ele ia fazer, ele poderia ter se se especializado, feito outras coisas. Mas aí tu sabe que, falando sobre isso, né? Essa questão do apoio, assim, o quanto é importante, né? Eu tenho um relato importante sobre isso. Essa questão de... Posso dar 2 exemplos. O primeiro, quando eu pensei em fazer psicologia. Quando eu pensei em fazer psicologia, eu notei o quanto o apoio familiar é importante. Porque eu fui sem querer, eu faço a prova do Enem todo ano como aluno, fui bem, tinha nota pra passar. E aí eu tava ali, colocando a nota no SISU pra ajudar os alunos, olhei pra minha esposa, pra Stefania, e disse assim, tô passando em psicologia. A primeira reação dela foi assim, que legal, faz psicologia. Eu disse assim, não, cara, imagina eu tô com uma empresa aqui crescendo agora, querendo sair dos trabalhos pra ter mais tempo, eu vou entrar na faculdade, mas vai ser muito legal, faz. E aí eu disse assim, cara, mas não sei se é o momento. E ela olhou e disse assim, nunca vai ser o momento. E aí eu disse assim, não, mas de repente ano que vem eu tento de novo. E aí do jeito dela, assim, meio brincalhão, falou assim, e quem disse que tu vai conseguir passar de novo? E se essa for a única oportunidade? O momento era aquele. Tenta! E aí me deu um apoio, cara. E eu contei pra minha irmã e ela, que massa. E eu contei pra minha mãe e ela, nossa, que sonho. E todo mundo numa vibe assim. E eu parei e pensei assim, se a minha esposa olha e diz assim, será? Fazer faculdade agora? Tu mais velho já? Ter que aturar aquilo? Se a minha irmã olha e diz assim, pra quê? Tu já tá bem aí com o Interpreta Enem? Se a minha mãe olha e diz, não acredito que tu vai fazer outra faculdade. Eu acho que eu desistia, cara. A gente é muito Eu contaminado. acho que eu desistia. Esse apoio é muito importante, cara. Então, assim, às vezes, claro, a gente tem que levar em consideração a troca de geração, né? Porque eu desisti de medicina pra letras. Esse era outro exemplo que eu ia dar. Óbvio que quando eu contei pros meus pais, houve aquela primeira reação assim... Cara, tu não vai ser médico, vai dar aula, vai ser professor. Existe todo um estigma em relação ao professor, né? E eu lembro até hoje, meu pai perguntou assim, e ele olhou pra mim numa conversa séria e disse assim, tá, mas tu sabe que se tudo seguir o que é o normal, a tua irmã que é médica vai ganhar mais do que tu, né? Tu sabe disso. Que em tese um médico ganha mais que um professor, salvo exceções. E eu olhei pra ele e disse assim, pai, eu acho
que o melhor professor de português da cidade, porque eu não tinha a pretensão de ser do país, não tinha internet bombando, então eu tava limitado ali. Eu acho que o melhor professor da cidade ganha a mesma coisa que um médico médio. Só que eu vou ser mais feliz sendo o melhor professor de português da cidade do que o médico médio. Eu prefiro tentar ser o melhor professor pra ganhar isso do que fazer medicina e ficar ali atendendo e tal, consumindo. Mas aí no momento que eu falei isso, e sempre que o meu pai conta essa história ele diz isso, ele diz assim, ó, nunca mais perguntei. Daquele momento que ele me deu aquela resposta, pra mim basta. E esse apoio era fundamental que se eu não tivesse tendo. E a gente, infelizmente, sabe que tem alunos ouvindo nesse momento que não tem esse apoio. E claro que a gente tem que olhar com empatia, né? Eu sempre, quando eu tomava uma decisão, hoje já mais velho, eu pensava qual é o contexto que os meus pais viveram, que vivências e oportunidades eles tiveram pra dar esses conselhos pra mim. Que a gente julga muito com o nosso olhar de hoje, né? Tendo a internet. Como tu falou, se não tivesse internet, talvez eu não tivesse seguido por esse caminho. Na época deles não tinha pra divulgar o trabalho, né? Então, o quanto esse apoio é fundamental. É muito geracional, né? Porque eles vêm de uma geração dos anos 80 que viveu um momento de inflação, que assim, aquele emprego fixo de concurso público, a casa própria, era salvar vidas. Hoje em dia conquistar uma casa própria é muito mais difícil para nossa geração. Muito. Porque os imóveis são muito mais valorizados. Hoje, aquela questão de que ter um único emprego na carteira de trabalho era algo valorizado. Hoje a gente já tem uma perspectiva de quanto mais experiências melhor, porque a gente acumula. Outra vivência. Então assim, mudamos muito a visão de mundo de mercado de trabalho e do que é ter sucesso. Coisa de se aposentar, né? Trabalhar para se aposentar. Por exemplo, assim, aqui vem uma outra coisa que eu questiono bastante. Existe uma questão do sucesso ao carro. Eu não tenho carro e nem tenho pretensão, porque eu acho que um gasto com carro é muito maior do que eu gastaria viajando, por exemplo. A gente mora em Florianópolis, cara, o estacionamento é caríssimo, é praticamente você deixa em estacionamento um novo carro. Então, assim, o fato de eu não ter um carro, eu não, sabe, eu poderia ter um carro tranquilamente, mas não quero. Porque eu acho que seria mais inconveniente do que qualquer outra coisa. Então, as regras e as réguas do que é um sucesso é muito relativo. A casa própria, um carro, os valores, né? Ser bem sucedido é uma coisa que é muito relativa para cada um. Né? Exato. Eu me sinto bem sucedido na minha empresa, no meu trabalho, na minha profissão, mas eu ainda acho, eu almejo coisas maiores, mas eu já me sinto bem sucedido. Porque ser reconhecido por pessoas internacionalmente. Ter esse reconhecimento. Ele tem Demi Kamalisari. Mas com a Kylie Minogue. Entendeu? Tem uma foto. Eu não tenho nem roupa pra isso. Tem um desenho dele na casa da Avril Lavigne. Complicated. E nós aqui. Entendeu? E assim, não é bem sucedido? O cara tem, entendeu? Então, mas a visão do sucesso. O cara tem um áudio da Isa. E depois ela descobriu que a Isa era fã dele, entendeu? Tipo, eu já conhecia ele antes de ser a Isa própria, entendeu? Então, assim, não é bem... O que é ser bem sucedido, então, entendeu? Não, então, mas eu falo isso no sentido de que para outras pessoas eu tô fazendo um bico, assim, sabe? Tipo assim, ele desenha, mas ele não trabalha, sabe? Ele tá fazendo algo que ainda é provisório. Né? Mas essa visão geracional, agora que tu comentou do carro, tem uma história ótima, né? Eu nunca dei bola pra carro, Dudu. Eu sou aquele cara que compra... Eu tenho carro, mas eu compro carro seminovo. Caguei, vou ali e troco. Eu tenho um HB20 hoje. Seminovo, comprei e tal. Bonzinho e coisa foi. E eu já falei aqui nesse episódio, um outro episódio da semana passada, falei pro Carlos ali que tá gravando, disse assim, ó, se tu me ver chegando no prédio um dia de Porsche, é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Porque pra eu gastar o valor de um Porsche, eu não tô milionário, eu tô bilionário pra eu achar que vale a pena gastar. Não vou gastar com carro, tô cagando pro lance. Isso tem muito a ver com status de, cara, eu me lembro quando eu tava no cursinho, a gente olhava pro carro dos professores pra saber quem eram os mais sucedidos. O diretor do cursinho tinha um Camaro. Aí nós olhava pra aquele troço e fazia. Mas aí aconteceu um episódio muito interessante. No prédio do curso que a gente trabalha online hoje, os alunos vão saber qual é, tem uma lavadora de carros ali, né? Lava carro. E só carro chique. Lava Ferrari, Lamborghini, eu já vi Lamborghini saindo ali e tal. E eu tava atrasado pra gravar a aula e precisava lavar o carro, levei ali. Então cheguei eu com meu HB20 sujo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, não sei o que. Porsche era que nem Celta, carro normal, né? Celta. Tava ali, eu entrei. Quando eu fui entrando, eu vi onde é que eu tava indo, mas não podia voltar. Não podia dar ré. Eu digo, oi, posso lavar meu carro? Pode. É tanto, vou fazer, tá. Deixei ali pra lavar o carro, né? Nisso, eu contei essa história pros meus amigos lá em Santa Maria. Eles deram risada. Entrou o pobretão ali e tal, coisa. Quando eu contei pros alunos, a reação dos alunos foi a seguinte, né? Eu falei, entrou o pobre ali e tal.
Ou não, né, professor? Ou eles pensaram assim, esse aí é o que tem dinheiro de verdade. Que veio aqui e trouxe um HB20 pra lá, vai não ostentando e tal, não sei o quê. Se ele veio aqui é porque tem. E aí eu notei a diferença da visão da galera mais nova pra galera que tá lá. Sim. Então, assim, ó, talvez pra eles, pros nossos alunos que estão assistindo, o número de seguidores que você tem no Instagram é mais importante do que o carro que você dirige pra fazer, porque é um Sim. impacto completamente diferente, né? A régua é diferente, né? A régua é diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. O que é ser bem-sucedido, afinal de contas, sabe? E o que ser bem-sucedido tá ligado quanto a você ser feliz, né? Exatamente. Ser Será que você bem-sucedido seria... pros outros... E será que você ser bem-sucedido, você é feliz necessariamente? Porque, assim, tem tanta gente com dinheiro a dar com o pé, mas não tem uma vida social, não tem uma vida Não amorosa, encontra, né? estável. Eu lembrei daquela tua amiga, né? Que eu fiz aquela exposição, daí ela falou pra mim assim, eu vou tirar uma foto e vou te divulgar lá. Lembra? Que ela falou, eu fiz uma exposição. Eu posso divulgar o teu Daí trabalho. é porque ela não me conhecia, assim, nas redes sociais, né? É uma querida ela. Daí ela chegou, e eu fiz a minha exposiçãozinha lá, tava lá o meu standzinho e tal. E eu sempre participo das exposições com ele, É, assim. Eu sim. adoro participar. E foi uma feirinha super legal, assim. E daí eu participei, e uma amiga dele, né? Amiga de uns amigos nossos. Ela chegou lá, daí ela disse, que legal, adorei, eu vou pegar tua arroba aqui e vou te divulgar no meu Instagram. Ela assim... Pra dar uma ajuda. Daí eu passei meu Instagram pra ela. Daí quando ela viu o meu Instagram, assim, como assim tu tem isso aqui? tudo de seguidores aqui, não sei o que. Como assim tu conhece fulano? Como assim? Daí ela falou, eu não vou te divulgar mais, porque não precisa. Já fiquei com vergonha agora. Eu vou Acho que agora tu vai me Mas divulgar. então, tipo, tu fala que tu desenha, tu mostra, daí a pessoa fala assim, tadinho, né? Tá passando dificuldade, tá as pessoas divulgando rebaixam, a arte dele aqui. Mas não é tá. só isso também. Tem um outro ponto que é sobre você. É porque não dá pra, tipo, olhando pra ele, não dá pra dizer quem ele é, assim, porque ele é muito simples, assim, Sim, sabe? sim. Então também tem muito isso, assim, tipo, a gente eu até me esqueço, volta e meia, quem ele é. Tipo, os meus alunos aqui ficam assim, meu Deus, Eduardo, tu namora uma celebridade. E daí, tipo, a gente acaba se esquecendo, porque ele é uma pessoa muito simples, assim. Então, na verdade, a questão é essa, assim. Mas aconteceu comigo, com o Will, agora é bom que a gente pode falar na frente dele. E quando eu vi contigo pela primeira vez, né? Conheci e tal assim, e eu tava atrás de um ilustrador pra fazer o Psi, né? E aí, quando eu fui falar contigo, pra de repente pegar o contato dele e fazer, eu não tinha visto as redes sociais do Will ainda. Eu vi depois. Daí eu mostrei pra Stefania e disse assim, amor, olha aqui, o cara que eu falei pra contratar e pra fazer o desenho, o cara falou, amor, o cara desenhou a Beyoncé ali, ó. E quer fazer o Psi. Fiquei com vergonha. Eu disse, ele não vai aceitar. Eu pensei, vai aceitar e vai dizer, Sumbok, o que tu quer aqui fazendo. Então, exatamente o que tu falou. A gente tem uma visão, entra, o perfil dele é gigantesco, a galera vai entrar em casa e vai ver. E eu fiz aquilo ali e tal, né? Mas eu acho que também isso já entra naquele negócio de que o número de seguidores da pessoa acaba... Dá o status. O número de seguidores. E também isso não necessariamente torna uma pessoa bem ou mal sucida por ter 100 mil, por ter 500 mil e por ter... Né, não é só isso. E a gente também está falando na semana em que estourou uma investigação sobre a divulgação, né, daqueles cassinos online, Joguinhos. gente gigantesca divulgando. Então, assim, Já me ofereceram. ele é uma outra pessoa também. Já mandaram e-mail pra Então, mim. e aí- E o meu agente falou, não entra nessa não, não Nem vou entrar pensar. nessa não. E a responsabilidade que nós temos Isso, perante isso claro. também, entendeu? Então, eu acho que acho que bem sucedido é você dormir com a cabeça tranquila no final do dia, de que Com você está certeza. fazendo o teu máximo sem passar por cima de ninguém. Acho que esse é o bem E sucedido. pra galera que tá em casa também, assim, pensando nessa fase de escolha da profissão, né? Eu sempre costumo dar, a gente tá chegando no final do nosso episódio, infelizmente, eu sempre costumo indicar, assim, não pensa o que tu quer fazer pro resto da vida. O resto da vida é muito longo. Isso. Exato. Pensa no que você quer fazer ano que vem agora. Isso. Daqui a pouco você vai fazer geografia, você vai fazer Não faz isso com a tua vida. tô brincando. arquitetura, e daí tu vai olhar e vai fazer publicidade e propaganda, e quando vê tu vai virar ilustrador e daqui a não sei quantos anos tu vai estar abrindo um estúdio de tatuagem, cara, exatamente. entendeu? Não sabe o que vai Exatamente. ser. Então tu vai caminhando por aquilo ali. Pensa assim, pensa na questão financeira também, tem que pensar. Não é uma coisa tipo, eu vou viver aqui. Não, tem que pensar. Mas o que tu gostaria de fazer que é possível ganhar dinheiro agora, Nesse nos momento, próximos exatamente. anos? E também assim, ó, ser aberto a mudar de ideia. Mudar Sim. de opinião, mudar de profissão, sabe? A pessoa, geralmente, ela quer escolher lá no início
um curso que vai seguir ela para a vida inteira, assim. Não, meu Deus, eu não posso, eu vou me sentir um fracassado se eu perceber no meio do caminho que eu não gosto disso. E não é? Quanta Ela gente leva o curso com a barriga até o final, porque tem, não vou desistir, porque, sabe? E também tem outra coisa, se tu fez um curso, ficou aí 2 semestres, 3 semestres, tu acumulou experiências também, sabe? Ao final de contas, pelo menos você descobriu uma coisa, que não é o que você quer fazer. E isso já é uma coisa que muita gente não sabe. E outra, a vida é muito maior do que tudo isso, sabe? Eu não sei qual é a crença de vocês, não interessa também, mas assim, ó, quando você pensa em destino, em vida, às vezes tu quer montar um estúdio de tatuagem e tu tem que entrar naquela faculdade que não tem nada a ver, porque lá tu vai conhecer uma pessoa. Exato. E essa pessoa é a que vai fazer com que tu consiga realizar esse sonho lá na frente. Mesmo que não tenha nada a ver com aquilo, entendeu? Existem caminhos que a gente desconhece, né? E a vida vai colocando a gente E a gente vai tentando ser maior que isso, como se a gente fosse determinante. Ó, eu vou fazer isso aqui e vai dar certo. Cara, você não sabe. Sim. Eu, no final do curso de publicidade, precisou a minha professora, minha orientadora, chegar pra mim e falar assim, para e faz o que tu tá fazendo agora. Desenha. Que loucura. E pronto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu encontro ela hoje, ela fala, cara, foi a melhor decisão que tu tomou na tua vida. E eu ia ficar brava contigo se tu tivesse uma agência de publicidade desenhando desse jeito. Fantástico. É, mesma coisa. Aí eu dirijo um pouco aquela questão para os alunos também, por exemplo. Você tem um esporte, você tá fazendo esporte, tá no teu auge. Depois você faz vestibular também, sabe? Tem tanto aluno que eu vejo assim, tá no auge, cara. Tem profissões, tem funções que você tem tempo de validade. Sim. Modelo, esportista, você não vai ser a vida inteira. Não tem. Teve uma aluna que é patinadora, né? É. E ela veio falar pra mim na formatura, ela chegou e falou assim, eu recebi uma bolsa, não sei se ela que passou ela vai pro pra nacional. É. Ela vai competir. E ela nacional. falou assim, eu conversei com meus pais, mas ela falou comigo num tom meio que se justificando, sabe assim? Tipo, com medo. Com medo, falando, o que tu acha? Daí eu falei assim, cara, vai. É a Sensacional. oportunidade da tua vida. Eu falo pra eles, tu não tem, assim, ó, existem alguns momentos, algumas oportunidades que elas têm prazo de validade. Sim. Elas não vão estar ali para sempre. Seja porque você vai envelhecer, seja porque o contexto é outro. E essas oportunidades não tem como você esperar. Só que aí é muito importante, de novo, o apoio, né? Não posso mais desenvolver o assunto, mas me lembrou um caso agora de um aluno nosso que estudava para medicina, para passar lá em Santa Maria ainda. E ele ganhou uma bolsa para ir para a China. De alguma arte marcial que ele lutava, que se eu falar qual é, eu vou me perder agora. E ele ficou naquela, vou, não vou e tal. A gente não só estimulou ele aí, como a gente postou na página do Instagram, bicho, universidade e tal, e a modalidade. Legal. Cara, aquilo deu uma força pra ele, só que não fazem. Os cursinhos hoje, se fizerem isso, o concorrente vai ridicularizar, porque se não for aprovação em medicina, não importa, né? Pra encerrar o nosso papo, Will, porque o Dudu vai ter outra oportunidade em outro episódio que nós faremos juntos. A pergunta que eu sempre faço de encerramento, é a mesma pra todos os convidados que vêm aqui, é a seguinte. Construímos uma máquina do tempo, tá ali atrás da câmera a máquina do tempo. E a gente consegue fazer você voltar pro seu terceirão, que eu descobri que foi há algum tempo. Quando você tava na fase de terceirão ali pré-vestibular. Se você pudesse hoje você mesmo aparecer na sua casa para dar um conselho para você mesmo naquela época, com a vivência que tu tem hoje, que conselho seria? Eu acho que seria isso que eu falei agora, assim, de não ter medo de mudar de ideia no meio do percurso, assim. Porque eu também tive essa neura, assim, de ficar, meu Deus, eu preciso de uma profissão que tenha a ver com o que eu gosto, que vai me dar dinheiro, que vai me dar orgulho para meus pais. E depois eu fui entendendo que no meio do caminho tá tudo bem, assim, não é o que eu quero, vou fazer outra coisa. Sensacional. Sabe? Então eu acho que eu ia dar calma, eu ia falar assim, calma, porque se tu mudar de ideia, tá tudo bem, e tu só vai levar o aprendizado daquilo. E realmente, assim, eu não me arrependo nem um pouco das decisões que eu tomei. E se depois também, sei lá, quiser mudar de ideia de novo, sei lá, entrar no consultório e começar a trabalhar como médico. Não. Não. Sabe que eu tenho certeza que depois desse episódio a gente vai ter pessoas vindo falar pra mim que depois de escutarem isso, ganharam força pra mudar de ideia. Eu acho que isso vai ser muito legal. Todos os episódios que a gente faz, assim, o aluno que tá assistindo em casa agora, ele tá muito focado só em estudar. Conteúdo. Então quando ele para pra pensar sobre isso, pode tocar na ferida dele e ser bastante legal. Sim. Queridos, muito obrigado pela presença. Obrigado. Espero que vocês tenham se divertido também. Adoramos. Você que está aí assistindo agora, eu vou deixar o @ do Dudu e do Will aqui nas redes sociais. Tenho certeza que você está curiosíssimo para conhecer um pouco mais deles. Pode seguir lá, fazer tudo, incomodar eles também. Nos vemos no próximo episódio. Queridos, muito obrigado. Obrigado. Até logo. Valeu. Tchau. Beijos.
Valeu!